pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre doenças de pele. Meu nome é Dr. Júlio Ide e espero que vocês gostem da aula. Bom, pessoal, como de costume, vamos começar falando do sistema endocannabinoide, só que na pele, tá? A pele ela tem receptores CB1 e CB2, além de canais TRPV1 e receptores nucleares como PPAR-gama. Esses alvos estão presentes em queratinócitos, sebócitos, fibras nervosas e células imunes residentes. Na prática, o sistema endocannabinoide da pele regula 3 grandes eixos: a inflamação, o prurido e a homeostase do sebo e da proliferação celular. Isso significa que, quando desregulado, pode contribuir para doenças inflamatórias, como dermatite atópica e psoríase, para o excesso de sebo da acne e até para alterações na cicatrização de feridas. Ou seja, existe uma base fisiológica forte para estudarmos os canabinoides como ferramentas terapêuticas na dermatologia. E é uma área que está tendo muita resposta clínica nos dias de hoje e está em estudo. Muitas coisas ainda. Mas é uma área muito promissora, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco do CBD, do THC e segurança básica. O CBD ele é o mais relevante na dermatologia, tá? Porque ele tem propriedades anti-inflamatórias, seborreguladoras e antiprurido. Já o THC, por sua vez, pode ser útil em dor e pruridos refratários, mas tem o risco de efeito psicoativo se for usada pela via sistêmica, tá? Quanto às vias de administração, a gente tem 3 opções. A tópica, que é a que normalmente a gente sempre vai preferir na dermatologia para a gente evitar a via sistêmica e alguns efeitos, possíveis efeitos colaterais no caso. A transdérmica, que ela é muito útil quando a área acometida é maior ou sintomática. E a oral ou sublingual, que é o óleo padrão, que ele fica reservado para quadros mais refratários, como dor crônica e prurido intenso. Para a gente falar um pouquinho sobre segurança, as formulações tópicas de CBD elas são muito bem toleradas, tem muito pouco efeito colateral, como irritação ou vermelhidão local. Já o uso sistêmico tem que ter aquela cautela para todas as patologias, né, que pode causar sonolência, tontura, no caso do CBD, e no caso do THC, ele pode ter os efeitos psicoativos, como a gente conversou na aula de prescrição, tratamento e interações medicamentosas. E só para lembrar, na prática clínica, então, para doenças dermatológicas, a prioridade é sempre começar pelo uso tópico, e aí a gente avalia a progressão da via de administração. Bom, pessoal, agora vamos começar a falar das doenças propriamente ditas. Vamos começar falando sobre a acne vulgar. A acne é uma das doenças de pele mais comuns, com grande impacto estético e psicossocial. O tratamento convencional envolve peróxido de benzoíla, retinóides tópicos, antibióticos tópicos ou sistêmicos, e nos casos graves, isotretinoína. O CBD se mostra promissor porque ele inibe a lipogênese nos sebócitos, fazendo que haja a redução da proliferação celular e tem efeito anti-inflamatório. Estudos in vitro e em ex vivo já demonstraram essa ação de forma consistente, mas os ensaios clínicos ainda são limitados, mas existem revisões recentes que sugerem benefício potencial como adjuvante o tratamento. Na prática, a gente pode pensar no CBD tópico, em concentrações entre 1 e 3%, aí aplicando 1 a 2 vezes ao dia, especialmente em acne leve a moderada, ou quando o paciente tem dificuldade em tolerar os tratamentos convencionais.
esse tratamento ele é um tratamento complementar que ele pode melhorar na adesão e reduzir a irritação cutânea. E vamos lembrar que assim, por essa doença, às vezes ela tem um grande impacto psicossocial, a gente ainda também pode pensar pela administração de um CBD via oral, a gente vai abordar mais isso na aula de ansiedade e depressão, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre dermatite atópica, tá? A dermatite atópica é uma condição inflamatória crônica da pele, que ela marca por prurido intenso e disfunção da barreira cutânea. O tratamento padrão ele inclui emolientes, corticoides tópicos, imunomoduladores tópicos em casos graves biológicos, como dupilumab ou inibidores de JAK, tá? O CBD ele entra como um adjuvante potencial, porque ele ajuda a reduzir a inflamação, ele atua no controle do prurido e pode ajudar a restaurar a barreira cutânea. Estudos piloto com cremes contendo 2% de CBD mostraram melhora clínica e redução do prurido. Ensaios clínicos maiores já estão em andamento e aí a gente vai saber, mas os resultados são promissores, tá? Tudo tende a mostrar que melhora com certeza a resposta. Na prática, a gente pode considerar o uso do CBD tópico como adjuvante em dermatite atópica leve a moderada. Já nos casos refratários, a gente pode até discutir o uso oral do CBD, do óleo full spectrum, sempre individualizando conforme os sintomas e o perfil do paciente, porque vamos lembrar que cada resposta à medicação é individual. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória crônica mediada por linfócitos T, com grande impacto na qualidade de vida dos nossos pacientes. O tratamento convencional inclui corticoides tópicos, derivados de vitamina D, fototerapia e, nos casos graves, imunossupressores sistêmicos ou biológicos. O CBD apresenta plausibilidade biológica importante na psoríase, tá? Porque ele modula as vias inflamatórias, como a JAK-STAT, e reduz a hiperproliferação de queratinócitos. Estudos iniciais com PETs transdérmicos de CBD mostraram melhora sintomática. Mas a gente ainda precisa de ensaios mais robustos, já que existe a sinalização do benefício. O uso pode ser considerado como adjuvante em casos leves ou em pacientes que desejam terapias complementares. Vamos lembrar que o essencial é sempre a gente começar como uma terapia adjuvante e aí só no futuro, depois da doença controlada, a gente pensar se a gente pode fazer a substituição aos poucos ou não. E a gente tem que avaliar de paciente para paciente, tá bom? Agora vamos falar sobre prurido crônico. O prurido crônico, seja de origem dermatológica, sistêmica ou neuropática, é um desafio muito grande tratar, tá? Porque também é um incômodo muito grande para os pacientes. E os canabinoides, eles atuam sobre os receptores CB1, CB2 e canais TRP, que são diretamente envolvidos na sensação de coceira. A evidência clínica ela é heterogênea, mas vários relatos em série de casos apontam benefício, principalmente em pacientes refratários ao tratamento convencional. E na prática clínica, o CBD tópico ou sublingual pode ser considerado em pruridos crônicos que não respondem a antistamínicos, corticoides ou imunomoduladores. E a gente pode até fazer também uma terapia adjuvante, né? Junto com essa terapia padrão, a gente pode também pensar em iniciar o uso do CBD tópico ou sublingual, dependendo do caso do nosso paciente. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre epidermólise bolhosa, tá? Que é uma doença genética rara e devastadora, marcada por bolhas, dor crônica e prurido intenso. Os tratamentos convencionais são basicamente de suporte, acabam sempre focando em curativos e controle dos sintomas. Falando de estudos observacionais e relatos de casos, mostram que o CBD, tanto em fórmula tópica quanto sublingual, melhoram a dor, o prurido, a qualidade de sono e até favorece a cicatrização.
Embora ainda não existam grandes ensaios clínicos, a consistência dos relatos faz da epidermólise bolhosa um dos cenários mais promissores para o uso da cannabis medicinal como tratamento, tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre fotoproteção e cicatrização. Além das doenças inflamatórias, o CBD ele tem sido muito estudado no contexto de fotoproteção e cicatrização. Estudos clínicos iniciais mostraram que formulações com nano-CBD podem atenuar os efeitos do UVA na pele, sugerindo um papel antioxidante e anti-inflamatório. Já na cicatrização, o CBD também tem mostrado potencial para modular inflamação e acelerar o reparo tecidual. Essas aplicações ainda estão sendo estudadas agora, mas elas abrem caminho para formulações tópicas com foco em proteção solar e tratamento de feridas. Bom, pessoal, para encerrar a aula, nosso último slide, eu quero deixar uma mensagem final para vocês. Um aglomerado da parte mais importante da aula. O sistema endocannabinoide ele regula a inflamação, prurido, produção de sebo e cicatrização da pele. Vamos lembrar sempre disso, tá bom? O CBD ele é o fitocannabinoide com maior potencial terapêutico na dermatologia, principalmente pela segurança e pelo perfil anti-inflamatório. Hoje, o cenário mais sólido de uso é o CBD tópico como adjuvante em acne, dermatite atópica e prurido. Na psoríase e na epidermólise bolhosa, o uso é promissor, mas as evidências ainda são iniciais, mas é muito promissor mesmo, tá bom? Vamos sempre pensar no uso adjuvante e priorizar sempre as vias tópicas e reservar o uso sistêmico para casos selecionados refratários, lembrando de sempre avaliar o quadro do paciente, porque às vezes ele pode ter um quadro de ansiedade associado, depressão associado. Aí a gente tem que avaliar cada caso diferente, tá bom? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Aqui embaixo vou deixar meu perfil profissional, se tiverem alguma dúvida, quiserem discutir algum caso, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.